Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Durante 15 minutos por dia, nós lemos a palavra de Deus. Então fica comigo até o final, entre nesse desafio e dentro de um ano você terá lido toda a Bíblia. Já aproveita e deixa seu like aqui, por favor, e se inscreve no meu canal, porque aqui você encontra muitos conteúdos aprofundados da palavra. Estudos, palavras, ministrações que podem tocar o teu coração e mudar a sua vida. Então, vem comigo nessa jornada. Esse é o episódio de número 25 e nós vamos ler a partir de Êxodo 38. Vamos lá? Fez também o altar de holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura e a largura era de 2,20 metros e o altar era quadrado. A altura era de 1,30 metro e nos quatro cantos colocou 4 chifres, os quais formaram uma só peça com o altar e os revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, de rebordo do altar para baixo. A qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha e de bronze para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um lado para o outro do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Também fez bacias, a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres e se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das suas colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Era para o lado oeste, e para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado, da entrada do átrio, de outro lado, para a entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos das colunas e das suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era a obra do bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8 metros e a altura na largura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata e revestidos de suas cabeças, as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho segundo, por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele está Aualibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra e em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata das argolas da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário. De cada uma dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as
100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Nos 21 quilos da prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu com as suas cabeças. Ele fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Agora, Êxodo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para ser tecidos com um pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. A obra de desenhista tinha 2 ombreiras que uniam as 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmeralda, que estava sobre a estola sacerdotal, era da obra igual, da mesma obra do ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastes em ouro, trabalhadas como quando se fez um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral da obra de esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra com 4 ordens de pedras, a ordem do sárdio, topázio, carbúnculo e era a primeira. A segunda ordem era da esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro e seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, eram esculpidas em forma de sinete, cada um com seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as suas argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as suas correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas e dos 2 engastes que puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também as 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral e a sua borda interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto, na obra de esmeralda da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima de uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto da obra de esmeralda da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também sobre a peliz da estola sacerdotal uma obra tecida toda de pano azul, e no meio dela havia uma cobertura, era arrematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, e em toda a borda da sobrepeliz para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino e obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo havia ordenado o Senhor ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na num cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés.
E assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda do Senhor, da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. E depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, e os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de peles finas ao véu cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e os pães da preposição, o candelabro de ouro puro das suas lâminas, as lâminas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e azeite para iluminação, também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado da sua porta do átrio, as suas cordas, os pregos e todos os utensílios de serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, e assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que tinham feito, segundo o Senhor havia ordenado, e assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Agora, Êxodo 40. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-lhe com o véu. Ponha nele a mesa, coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encha-a com água. Depois, arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo e tudo que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que lavem com água. Vista Arão com as suas vestes sagradas, unja e consagre para que me sirvam como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. E Moisés e tudo que segundo o Senhor lhe havia ordenado, no primeiro mês fez, tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado, e no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nelas suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs no propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu no cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda do encontro, e ofereceu sobre o holocausto a oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar, o encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam os pés e as mãos. E quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar pendurou o cortinado da porta do átrio. E assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do tabernáculo, a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não seguia adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista que toda a casa de Israel em todas as suas
jornadas. Amém? Até aí, terminamos agora, vai dar 15 minutinhos aqui de vídeo. Deus abençoe a sua vida, não esquece de deixar o like e amanhã tem mais. Hoje foi o capítulo 25, Êxodo de 37 ao 40.